Olá, galera, tudo bem? Nós continuaremos com o reino animal. Hoje falaremos sobre o filo plateuminto. De onde veio esse nome? Do latim plate, que é igual a chato, e euminto, que é igual a verme, ok? Vamos falar um pouquinho sobre as características desse grupo. Eles apresentam simetria bilateral, ou seja, dois lados iguais, né? O que é simétrico é o que é igual, bilateral porque são dois lados iguais. Então, um lado é igual ao outro. Achatados dorso-ventralmente, ou seja, a parte das costas, que é o dorso, é muito próximo da parte ventral, que é a parte da frente. E eles podem possuir segmentação, ou seja, eles podem ter o corpo dividido ou não. Eles também podem ter vida livre ou ainda podem ser parasitas. Aqui nós temos um representante que é um muito famoso chamado planária. Então, vamos olhar aqui, ó. Simetria bilateral divide o corpo do animal em 4 regiões. Anterior, que é a parte da frente, posterior, que é a parte de trás, dorsal, que é a parte das costas, tá vendo, ó? E ventral, que é a parte da barriga, vamos dizer assim, né? E isso permitiu, essa construção permitiu a cefalização, né? A progressão para a cefalização. Alguns desses indivíduos apresentam o corpo revestido de cutícula. Quando eu falo alguns desses indivíduos, seria relacionado aos indivíduos que representam os plateumintos, ok? E muco. Essa estrutura, que é a cutícula, ela só está presente nos vermes parasitas, como, por exemplo, a tênia, né? E muco. O muco está presente nesses de vida livre, como, por exemplo, nas planárias. As planárias apresentam uma estrutura fotorreceptora, que são os ocelos, que são essas estruturas que parecem olhos. Então, eles captam estímulos luminosos. Não conseguem determinar formas, mas sim estímulos luminosos. Eles têm uma musculatura longitudinal, ou seja, existem músculos nessa direção, uma musculatura transversal nessa direção e uma musculatura circular, ok? E ele apresenta uma faringe protátil, que é essa estrutura aqui. Então, essa faringe se projeta para fora. Esse indivíduo ele tem sistema digestório incompleto, ele só tem boca, não tem ânus. E essa faringe que se projeta para fora captura os alimentos. E é por aqui também que ele elimina, né, as excretas, ok? O sistema nervoso dele é ganglionar. O que é um sistema nervoso ganglionar? É um sistema nervoso constituído por gânglios. Olha, aqui nós temos gânglios cerebróides, tá vendo? E aqui esses gânglios se projetam por todo o corpo do animal. Aqui existe uma certa centralização, né? Já começa a ter. Nós vimos que lá nos poríferos não tinha sistema nervoso nenhum. Nos quinidários você já tem um sistema nervoso difuso. E aqui você começa a ter um sistema nervoso ganglionar. E isso vai evoluindo até chegar no sistema nervoso mais evoluído, que é o sistema nervoso central. Né? Aqui ele diz que o sistema nervoso é ganglionar e é constituído por 2 cordões ventrais. O que significa isso? Que essa estrutura nervosa ela está mais próxima do ventre, que é a parte de baixo do animal, do que do dorso. No nosso caso, por exemplo, nosso sistema nervoso fica mais próximo do dorso, das costas, não é isso? Aqui nesse animal é o inverso. Certo? Alguma dúvida aqui? Acredito que não. Vamos passar ao próximo slide. Voltando aqui um pouquinho. Aqui nós temos uma imagem que mostra o sistema reprodutivo. Esses animais, as planárias, por exemplo, que é um indivíduo que representa o plateuminto, eles são monóicos. O que significa ser um indivíduo monóico? É aquele que pode produzir os 2 tipos de gameta, masculino e feminino. Ó, tá vendo aqui? Aqui nós temos a estrutura ovariana, então ele é capaz de produzir os óvulos. Aqui nós temos a estrutura seminal, tá vendo? Essa estrutura aqui, essa região é como se fosse uma região masculina, que é capaz de produzir gameta masculino aqui, ó, no testículo, tá vendo? Aqui é o receptáculo seminal e aqui é o testículo, onde é possível produzir os espermatozoides, que seriam os gametas masculinos. Mas apesar deles serem uma espécie monóica, ou seja, uma espécie hermafrodita, eles optam, quando fazem reprodução sexuada, por fazer com o outro. Então, eles trocam de gametas um com o outro. Ok? Então, aqui nós temos a representação desse animal, mais especificamente a estrutura reprodutiva. Testículos, né? Onde se produzem os espermatozoides, os gametas masculinos, e o ovário, onde se produzem os óvulos. E aqui nós temos as outras porções masculinas, como eu mostrei antes. Aqui
nós temos uma estrutura bem interessante, que seriam as glândulas de mucosa, que liberam um muco, que facilitam o deslocamento desse animal, né? Lembra que eu falei que eles tinham muco aqui, ó? Então, as glândulas de muco liberam esse muco na região ventral e isso facilita, né, o deslocamento desse animal, ok? E aqui nós temos a representação das musculaturas, como eu falei para vocês, e aqui a estrutura de revestimento do animal. Vamos então às funções vitais desse grupo. Bom, a circulação é ausente. Então, como é que funciona a distribuição dos gases no corpo desse animal, dos nutrientes do corpo desse animal? Tudo isso, a distribuição de tudo no corpo desse indivíduo, que no caso, no nosso corpo é feito pelo sangue, nesse indivíduo acontece por difusão. E o que seria essa difusão? É um tipo de transporte onde as substâncias partem sempre do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Por exemplo, aqui, vamos falar sobre a respiração por difusão. Aqui nós temos a pele do animal, né, a parte externa do animal. Nós sabemos que existe muito mais oxigênio no meio externo do que no meio interno. Então, por difusão, o oxigênio entra. Sabemos também que existe muito mais gás carbônico dentro do animal do que fora. Então, por difusão, o gás carbônico sai. Então, é assim que acontece a respiração, por difusão. É assim também que acontece a dispersão de nutrientes dentro do indivíduo. Por quê? Uma célula que tem mais nutrientes do que uma outra, por difusão, passa parte desses nutrientes para essa outra célula. E assim vai. Então, por esse motivo, não se faz necessário aqui circulação sanguínea. Por quê? Os nutrientes que existem na célula vão passando de uma célula para outra à medida de que os nutrientes passam de uma célula mais concentrada para uma menos concentrada. Entenderam? Então, por exemplo, vamos supor, aqui nós temos esse animal. Aí tem uma célula aqui, outra aqui. Se tem mais nutrientes nessa célula, então os nutrientes dessa célula passam para a célula do lado. E essa daqui passa para a célula do lado, e assim sucessivamente. Então, não precisa de sistema circulatório para essa transferência de nutrientes alcançar todas as células. Isso vai acontecer por um processo chamado de difusão, assim como também vai acontecer a troca gasosa pelo processo chamado difusão. Ok? Então, por isso que o sistema circulatório é ausente, o sistema respiratório é ausente. Aí aqui nós temos esse sistema respiratório detalhado. Olha como é que está aqui. Sistema respiratório ausente / tegumentar vida livre. O que eu quis dizer com isso? Quando esse animal, esse indivíduo que representa os plateumintos, ele tem vida livre, como é o caso da planária, tem que fazer captura de oxigênio. Então, vai fazer pelo tegumento, ou seja, pela pele, que foi o que eu expliquei aqui para vocês. Ok? Mas se esse plateuminto for um parasita, né, se ele for um endoparasita, ou seja, se ele ficar dentro do corpo, como é o caso da tênia, por exemplo, que a gente conhece mais como solitária, ela será anaeróbica, então ela não necessitará de capturar oxigênio, ok? Bom, o sistema digestório desses indivíduos é incompleto, como no caso aqui, né? Você tem essa estrutura na planária, o sistema digestório da planária é incompleto, porque tem boca e não tem ânus. Então, ele elimina suas excretas por onde as substâncias entram, né? Que é por essa faringe aqui. E esse sistema digestório, em alguns outros, como por exemplo nos parasitas, pode estar ausente, que é o caso da tênia, né? E por quê? A tênia ela fica abrigada lá no intestino. Então, lá no intestino tem uma grande disponibilidade de nutrientes resultantes da sua alimentação. Então, o que acontece? Ela absorve os nutrientes através da pele, né? Através do seu tegumento. De que forma? Pela difusão. Se tem muito mais nutriente no intestino do que no corpo dela, então, por difusão, o nutriente entra. Ok? É assim que funciona. A digestão desses nutrientes pode ser intra ou extracelular, dependendo do grupo. Então, esse nutriente que ela captura pode ser digerido dentro da célula ou pode ser digerido num tubo, né? Quem tem digestão intracelular? Por exemplo, a tênia. Quem tem digestão extracelular? Por exemplo, a planária, não é isso? Sistema excretor. Nós temos aqui as células flama. Aqui começa a aparecer um sistema excretor especializado. Essas células flama captam, né, substâncias fluidas que estão no corpo desse animal e eliminam os resíduos através
dos poros excretores, que nem tem aqui. Então, essas células flamma se espalham por todo o corpo do animal e ele elimina através dos poros excretores as suas excretas. Aqui nós temos o corpo da planária, tá vendo? O corpo da tênia, né? O corpo da planária tá aqui. Aqui nós temos o corpo da tênia. Aqui não dá para ver muito bem, mas o corpo dela é todo dividido em partes, ok? Lembra que lá no começo eu falei que o corpo poderia ser segmentado ou não? Ou seja, poderia ser dividido em não? Então, aqui ou não, aqui nós não temos um corpo segmentado e aqui nós temos um corpo segmentado, que a gente já vai ver mais à frente. Vamos para a classificação dentro do filo Plateuminto. Nós temos a classe Cestoda, cujo representante principal é a tênia. Nós temos a classe Trematoda, cujo representante principal é o Schistossoma. E nós temos a classe Tubelária, cujo representante principal é a planária. Bom, vamos ver um pouquinho aqui do Cestoda. Da onde vem essa palavra? Questus, fita, eidos, semelhante, né? Latim. Se caracterizam pela ausência do sistema digestório. Por quê? Se alimentam por difusão, captam os nutrientes que você disponibiliza para ele lá no intestino. Os alimentos são absorvidos pela pele, ou seja, absorção cutânea, como eu já tinha dito antes, por difusão. Todos os representantes dessas classes são parasitas e internos. Como é que o corpo dela é dividido? Escólex, colo e estróbilos. Cada partezinha dessa aqui é um estróbilo. E cada partezinha dessa daqui tem uma estrutura feminina e masculina. Então, esse verme ele é um verme monóico, ou seja, ele é um verme hermafrodita. Ele é capaz de produzir tanto gametas femininos como gametas masculinos. Vamos à classe Trematoda. Trematos, ou seja, dotado de buracos. Tem órgãos adesivos, ou seja, eles se fixam, né? Aqui, ó, tem ventosas, né? Orais e ventrais, que fixam o hospedeiro. São endo e ectoparasita. Esse aqui que a gente está vendo, eles são endoparasitas. O ecto, nós temos outras espécies dessa classe Trematoda para mostrar para vocês. Aqui nós temos a fêmea, tá vendo? E aqui, esse maior, mais gordinho, é o macho. E o macho ele tem um espaço chamado de canal ginecóforo, que quando ele copula com a fêmea entra aqui. E aí, então, assim acontece a reprodução sexuada, ok? Bom, vamos à classe tubelária. O corpo é coberto por uma epiderme sem cutícula. Como eu disse para você, essa cutícula é mais específica para indivíduos parasitas, né? Endoparasitas, mais especificamente. Composta de células ciliadas com função sensorial e de locomoção. Se locomove por turbilhões de água, né? Essas células ciliadas promovem o movimento da água, então esses turbilhonamentos vão promovendo o seu deslocamento, assim como também o movimento das suas musculaturas transversais, longitudinais, circulares, ok? E aqui vamos falar de um por um agora. Primeira planária, reprodução sexuada. Aqui nós temos o macho e a fêmea. Na verdade, não tem macho e fêmea aqui, né? Por que não tem macho e fêmea? Porque eles são monóicos, não é isso? Ou seja, eles são capazes de produzir tanto gametas femininos como masculinos. Nós vimos lá no slide anterior que em um indivíduo existe testículo e existe ovário, então ele é capaz de produzir os dois. Mas mesmo sendo capaz de produzir os dois gametas, eles optam por trocar, porque ao trocar aumenta a variabilidade genética. E quanto maior for a variabilidade genética, melhor é para a espécie, porque mais diferentes os indivíduos vão nascer e maior será a possibilidade deles resistirem ao ambiente, ou seja, menor será o grau de extinção para essa espécie. Então, a planária é um indivíduo monóico, ou seja, hermafrodita, e mesmo sendo hermafrodita, opta por uma reprodução cruzada, ou seja, troca de gametas. A fecundação é interna, o desenvolvimento é direto. O que significa ter desenvolvimento direto? Não tem estágio larval. Então, ela nasce do mesmo jeitinho que ela vai ficar quando adulta. E ela também consegue se reproduzir de forma assexuada por fragmentação, que aqui nós temos descrito como fissura e regeneração que dá no mesmo. Então, você corta parte da planária e cada uma dessas partes vai dar origem a uma nova planária. Aqui nós temos um outro caso, né? Que são os esquistossomos, que é uma outra classe dentro desse filo Plateuminto. Eles são dioicos, ou seja, você tem macho e fêmea separados. A fecundação é interna, tanto é que a fêmea ela se acopla aqui
nesse espaço do macho, que eu já ensinei para vocês que é o canal ginecóforo. E eles têm desenvolvimento indireto, porque tem estágio larval. Tem 2 estágios larvais aqui, que é o miracídio e a cercária. E ambas essas larvas aqui são aquáticas, ok? Vamos lá. Agora vamos falar um pouquinho das tênias. Elas também são monóicas, ok? Ou seja, cada proglótide desse, que é isso aqui, tá vendo? Esse daqui e esse aqui aumentado. Então, aqui tem estrutura feminina e masculina, aqui, tá vendo? Ovários que produzem óvulos. Aqui tem o poro genital, a vagina, tá vendo? Aqui tem os testículos. Então, cada pedacinho desse do corpo dela, cada proglótide, é capaz de produzir óvulos, ok? E aí, conforme aqui é a cabeça dela, e aí, conforme ela vai se desenvolvendo, esses proglótides mais antigos, eles vão se tornando grávidos, certo? Cheio de ovos. E aí, esses proglótides estão mais distantes da cabeça, eles são eliminados nas fezes, né? E aí, depois, é isso que vai fazer com que o ciclo da doença aconteça. Depois a gente vai entrar no ciclo da doença. Então, vamos lá. Desenvolvimento indireto porque tem estágio larval. O nome da larva dele é cisticerco. É autofecundação, por quê? Porque os gametos são produzidos em cada proglótide e aí então acontece a fecundação no próprio proglótide. O corpo forma pacotes chamados de proglótides ou proglótides, que produzem espermatozoides e óvulos. Cada proglótide tem de 100 a 150 ovos. Então, aqui tem de 100 a 150, aqui tem de 100 a 150. Imagine isso no corpo dela inteiro. É muita coisa, né? Bom, aí nós temos 2 tipos de tênia. Agente etiológico é o agente que causa a doença, né? Por exemplo, da barriga d'água. Quem é o agente etiológico? Schistosoma mansoni, ok? Então, aqui o agente etiológico da teníase ou solitária é a tênia, né? E essa tênia pode ser sólio ou pode ser saginata. Quando você tem a tênia sólio, isso quer dizer que você ingeriu carne de porco, mal assada ou mal cozida, estando esta carne contaminada. E a diferença, ela é gritante na estrutura. A tênia sólio, ela tem ganchos e ventosas. A tênia saginata só tem ventosas. Você contrai a tênia saginata quando você ingere carne de boi mal assada ou mal cozida, estando ela contaminada, ok? E aqui nós temos a tênia, a cabeça, colo, escólex, tá vendo? Tudo aqui, ó. E os proglótides, ok? Que foi retirada cirurgicamente. Isso aqui é a mão de uma pessoa, ó, tá vendo? Só para você ter uma noção da dimensão desse verme. Esse verme é muito grande, ele é bem extenso, tá vendo? E até mesmo por conta disso que é chamado de solitária, porque ele se desenvolve, não dá para desenvolver um outro por conta da sua necessidade nutricional, que é muito grande, ok? Então, aqui é a mão de uma pessoa e aqui está o verme. E aqui são os proglótides, tá vendo? Cabeça, o escólex, colo e os proglótides. Bom, e aqui nós estamos vendo uma carne contaminada com os cisticercos, ok? Então, essas canjicas aqui, a gente chama de canjicas, seria o estágio larval, né, da tênia, sólio ou saginata. Quando você ingere uma carne dessa, né, contaminada, sem ter cozido ou assado bem, essas larvas, elas estão vivas, você vai ingerir e você vai desenvolver a teníase, ok? Nós vamos estudar agora o ciclo de vida dessa doença. Então, ó, você pegou aqui a carne de porco contaminada com o cisticerco, ingeriu o cisticerco, né, juntamente com a carne, obviamente. Daí, quando chega lá no intestino, o cisticerco se desenvolve para a tênia. A tênia vai se desenvolver no seu intestino e daí, então, vai liberar os proglótides lá no intestino grosso, tá vendo? E aí, os proglótides saem nas fezes e essas fezes elas vão para o esgoto, que pode, por exemplo, não ser tratado, aí vai desembocar no rio, aí a pessoa do rio vai lá, usa água para fazer a ração dos porcos ou para jogar água para irrigar os campos para o gado se alimentar, e aí o que acontece? Eles acabam ingerindo os ovos. Então, quando esses animais ingerem os ovos, o que acontece? Desenvolve o cisticerco na carne deles e aí o ciclo continua todo novamente, ok? Mas nós temos uma outra doença que está relacionada com esse agente etiológico, que é a cisticercose. A cisticercose, ela é uma doença de mesmo agente causador, que é a tênia.
né? Só que a cisticercose, ela se diferencia da teníase porque na teníase você ingere a carne contaminada com cisticerco. Na cisticercose, você ingere o ovo. Então é como se você estivesse no lugar do porco ou do boi, entendeu? Então você vai ingerir o ovo. Então, como pode uma pessoa ingerir os ovos da tênia? Vamos supor uma pessoa que já tem a teníase, ela vai ao banheiro, ela defeca e nas fezes saem aqueles proglótides com ovos. Aí ela vai lá, se limpa, não lava a mão, põe a mão na boca. Quando ela põe a mão na boca, ingere os ovos. Ou então, quando ela vai manipular um alimento, então esse alimento já estará automaticamente contaminado e a pessoa que ingerir esse alimento também. Aqui nós temos um cérebro completamente tomado pela cisticercose, ok? Então, só para deixar bem clara a diferença, para desenvolver a cisticercose, você tem que ingerir os ovos da tênia. Para desenvolver teníase, você tem que ingerir a carne contaminada com o cisticerco, que é um estágio larval da teníase, ok? Agora vamos falar um pouquinho da esquistossomose, que é causada por esse verme aqui, fêmea e macho, da esquistossoma mansoni. Bom, vamos começar assim. Nós temos um indivíduo contaminado com esse verme, né? Esses dois vermes, né? Vai acontecer a cópula, vai liberar os ovos. Essa pessoa vai liberar os ovos nas fezes. Vamos supor que o esgoto dessa pessoa não é tratado e é liberado diretamente nesse lago. Então, os ovos vão chegar aqui nesse lago através das fezes dele contaminada, né? E aí, quando os ovos chegam nesse lago, esse ovo se rompe. E aí libera uma larva chamada miracídio. O miracídio, que é essa larva, penetra aqui nessa espécie de caramujo. Tem que ser nessa daqui, Planorbídeo. Então, ao penetrar aqui, ela evolui e se desenvolve em um outro tipo larval, que é a cercária. A cercária, ela penetra na pele do indivíduo. Então, o indivíduo não precisa estar machucado, com nenhum tipo de ferimento, lesão, não precisa. Ela vai penetrar ativamente na pele desse indivíduo. E o que esse indivíduo vai sentir? Uma leve coceira. Por isso que não é bom se banhar em lagoas ou lagos onde as pessoas relatam coceira depois que tomam banho ali, porque provavelmente essa água está contaminada com os ovos que, ao chegarem na água, eclodiram, liberaram o miracídio, consequentemente evoluíram dentro desse caramujo específico e aí desenvolveram as cercárias que têm uma penetração ativa no indivíduo, ok? E aí o ciclo retorna todo novamente. Então aqui nós temos o agente etiológico, que é o agente causador, que é o Schistossoma mansoni, que é o indivíduo aqui adulto, que tem a fêmea, que tem o macho, né? Aqui nós temos o miracídio, que é aquela primeira larva, assim que eclode os ovos. Aqui nós temos a cercária, que é aquela larva que depois que sai lá do caramujo já desenvolvido. Aí tem aqui, ó, contágio, penetração da larva cercária pela pele ou mucosa do homem. Liberação de ovos na água, formação de larvas de miracídio que se desenvolvem em cercárias após a passagem pelo hospedeiro intermediário, o caramujo biofilário. Barriga d'água. Os sintomas, que é o que causa essa contaminação aqui, causa esse sintoma, beleza? Por isso que o nome da doença é esquistossomose ou barriga d'água. Então, barriga d'água. Os sintomas da fase crônica podem ser as hepatopatias, enteropatias com hepatomegalia e esplenomegalia, ascite e diarreia. Então, o fígado fica muito grande, o baço fica muito grande, não é isso? E você tem a ascite, que é acúmulo de fluidos. Então, por isso que essa pessoa que é contaminada com essa doença fica com o abdômen distendido desse jeito. Controle biológico. O tambaqui, peixe que tem como habitat, ou seja, ambiente natural, a bacia do rio Amazonas, é predador do caramujo. Então, se preda o caramujo, tem como desenvolver cercária? Não tem. Então, se a cercária não é desenvolvida, não tem como acontecer o contágio. Então, ó, predador do caramujo biofilária e tem trazido excelentes resultados no controle biológico das populações do molusco. O que é um controle biológico? É quando você usa um ser vivo para controlar a população de um outro. E nesse caso aqui, usou este peixe para controlar a população de caramujo, porque se não tiver caramujo, não tem como a larva evoluir. E aqui fica a minha mensagem para vocês. As pessoas mais felizes não têm o melhor de tudo. Elas apenas fazem o melhor com tudo que têm. Um beijo e fiquem com Deus.